Na selva, a surpresa está por toda parte. Répteis conseguem voar. Aves, nadar. Formigas mordem como tubarões. A sobrevivência depende do tamanho, da forma e até mesmo de superpoderes. Hoje estamos captando a história por trás das coisas incríveis que os animais conseguem fazer. A nova tecnologia das câmeras está nos mostrando o mundo animal como nunca antes. Até mesmo no exato calor do momento, quando vida e morte são decididas num piscar de olhos. Impacto Animal, Selvas. Estendendo-se pelo equador do planeta estão os trópicos. Densos, quentes, encharcados pela chuva. Mais da metade das espécies de plantas e animais do mundo vive em pântanos e florestas. Uma paisagem vertical que leva a engenharia dos animais ao seu limite. E quando animais tão brilhantemente equipados entram em contato, alguns dos momentos mais marcantes da natureza se revelam. Cobras alçam voo. Línguas disparam a uma incrível velocidade. Pés caminham sobre a água. E crocodilos se transformam em torpedos denteados. E, finalmente, o momento máximo, a força e a potência insuperáveis de um tigre. Esses são momentos de admiração. Incríveis, engenhosos e totalmente reais. Muitas vezes rápidos demais. Pequenos demais, ou dissimulados demais para serem compreendidos. Entretanto, se conseguirmos captá-los, o que é necessário para sobreviver na selva poderá finalmente ser revelado. Nas florestas tropicais da América Central, as borboletas azuis do gênero morfo frequentemente ficam escondidas nas sombras das densas árvores. E ocasionalmente se arriscam em clareiras ensolaradas em busca do alimento que cai das copas das árvores. Mas na selva, o perigo está à espreita. Um lagarto faminto avistou as asas brilhantes da borboleta. É o lagarto basilisco, singularmente equipado com os meios mais incríveis para capturar sua presa. O lagarto que caminha sobre a água parece se sobrepor às próprias leis da física. Um momento tão surpreendente que, para entendê-lo, precisamos separar as etapas básicas que levam esse predador até sua presa. Tudo começa com o brilho da asa da borboleta. E é com essas asas que a borboleta azul tenta preparar uma defesa. Antes de mais nada, elas podem escapar voando. Mas também podem encenar uma maneira de confundir, usando o clarão de suas asas iridescentes para surpreender um predador. Na verdade, suas asas não são realmente azuis. O clarão é um truque de luz. São escamas sobrepostas com sulcos minúsculos que simplesmente refletem a cor azul. Além disso, quando a borboleta morfo emerge de seu casulo,
ela está coberta de marcas semelhantes a olhos. Esses olhos podem fazer com que ela pareça maior. Enquanto a borboleta está voando, o lagarto não é ameaça. Mas o alimento na beira da água é uma tentação para a borboleta. Cercada de água, deveria ser seguro parar e comer. Com a lagoa no caminho, a maioria dos lagartos não teria uma chance. Mas este não é um lagarto comum. Durante anos, cinegrafistas tentaram captar seus passos, às vezes com sucesso, às vezes não. Em velocidades normais, sua rápida dança na água só suscita indagações. Mas em câmera lenta, podemos ver por que esse animal ganhou a fama de Lagarto Jesus. Tudo começa com a singular biomecânica das suas pernas e de seus pés. Cada vez que ele bate o pé palmípede na água, ele faz com que o que é fluido se torne firme para pisar. Ao mergulhar o pé na água, ele cria uma bolsa de ar e uma força de apoio que evita que afunde. E há outro truque aqui: a força lateral. As pernas do lagarto são ligeiramente para fora. Da mesma forma, quando a gente anda de bicicleta, cada inclinação para um lado é corrigida e compensada. Claro que se você parar de pedalar, você cai. Então, se o lagarto parar de correr, ele irá afundar e terá que nadar o restante do caminho. No momento da abordagem do lagarto basilisco, um brilho final das asas da borboleta. Mas isso não é o bastante. O lagarto consegue sua refeição. Apenas um pequeno ato de sobrevivência. Mas uma amostra da engenharia interna que permite às espécies enfrentarem um ambiente e prosperar. Se por um lado, boa parte da ação no solo sombreado da floresta passa despercebida, lá em cima, nas árvores, o movimento milagroso da selva é algo a se observar. 50% das espécies do mundo animal vive aqui, o que levou à existência de alguns notáveis especialistas em movimento, para os quais nossas regras para se chegar daqui até ali simplesmente não se aplicam. O macaco-aranha de membros longos se adequa perfeitamente a uma vida nas árvores. A 45 metros de altura, este é um ato que envolve grande risco, exigindo um corpo que foi personalizado, transformando o macaco em um atleta olímpico. É a chamada braquiação. Primatas ágeis, como o macaco-aranha, são capazes de se movimentar braço a braço através da selva, chegando a se lançarem por mais de 10 metros entre as árvores. O que geralmente parece algo indistinto é, na verdade, toda uma série de momentos que agora conseguimos enxergar. E em cada um deles, há uma calibração de força e sincronismo entre corpo e galho. Os braços e as pernas dos macacos são dimensionados de forma diferente dos nossos. Tanto os membros dianteiros quanto os traseiros são igualmente longos, e uma cauda de movimento hábil funciona como uma quinta mão, e sua ponta tem até mesmo sulcos como impressões digitais. As articulações dos ombros são arredondadas para permitir o máximo de rotação.
Punhos que giram livremente e mãos em forma de gancho lhes dão um aproveitamento acrobático para balançar. Todo esse hardware interno permite uma movimentação extraordinária. Nem todas as criaturas que vivem no dossel agem como Tarzan. Mas ainda que não subam em árvores, pulem ou mesmo não andem muito rápido, elas têm algumas maneiras surpreendentes de conseguir os elementos essenciais da vida. Nas florestas tropicais de Madagascar, vive cerca de metade dos camaleões do mundo, incluindo a espécie pantera, de cores vibrantes. Em quase tudo o que faz, esse camaleão é a personificação daquilo que é lento. Seus pés, assim como uma tenaz, trabalham como pinças, e a cauda preense o mantém firme enquanto ele se movimenta pelas árvores. Eles não têm pressa, pois a natureza os equipou de uma maneira diferente para lutar pelos insetos do dossel. E quando um deles está ao seu alcance, o Senhor Lento acaba tendo um instante de velocidade surpreendente. O ataque incomum começa com os olhos do camaleão, os mais característicos de qualquer réptil. Cada olho consegue girar e se concentrar separadamente. Com apenas um ponto negro no centro, eles têm uma visão de 360 graus que lhes facilita encontrar presas. O lento camaleão nunca persegue a caça. Apenas se desloca, cuidadosa e vagarosamente em sua direção. Ele move a cabeça pouco a pouco. Agora os olhos estão parados em sincronia para avaliar a distância. E então, a língua entra em ação. Cerca de 20 milésimos de segundo é o que basta. Mas com câmeras de alta velocidade, podemos observar a ação à medida que a língua é projetada a cerca de 500 metros por segundo. A maneira como isso funciona é mais um caso de engenhosidade animal. A língua fica sobre a ponta de um osso que ajuda a sustentá-la. Uma mola bem enrolada de colágeno e músculos aceleradores cria uma catapulta biológica que impulsiona a ponta da língua como um arco atirando uma flecha. Quando estendida, a língua retrátil é mais longa do que o corpo inteiro do camaleão. Durante milhões de anos, a natureza vem aperfeiçoando esse projeto. Agora estamos vendo o quanto isso é incrível. A ponta pegajosa agarra como uma luva de beisebol. Dobras de pele fazem com que a presa permaneça imóvel, enquanto a língua volta rapidamente para a boca faminta do lagarto pantera. O dossel da floresta chega a ser quase que um mundo que se basta. A maioria dos seus habitantes consegue encontrar alimento, abrigo e os parceiros de que precisam sem nunca ter que sair dali. Mas para outros, as árvores são um ponto privilegiado, base para montar um ataque aéreo em um campo totalmente diferente. Um clarão de penas se lançando a 130 km por hora e em seguida o mergulho. A águia pescadora. A natureza juntou um trapezista e um aquanauta com um corpo que se move perfeitamente entre os dois campos de ação terrestre, ar
e água. Essa poderosa ave predadora nasceu para pescar. E essa é uma tarefa para a qual esse imponente predador, uma das mais poderosas aves de rapina, está bem provido. 2 metros de envergadura de asas. Visão binocular, que é várias vezes mais precisa do que a dos seres humanos. E longas garras afiadas, metade do tamanho das de um urso. Quando uma águia pescadora avista algo nadando na água, tem início seu ato mais perfeito. Às vezes, elas pescam ao longo da superfície e tudo termina em questão de segundos, como um súbito assalto. Mas as águias pescadoras são mais conhecidas por seu mergulho na água. Quando avistam um peixe, há um sobrevoo momentâneo. Seu foco pode se ajustar em função dos efeitos de refração da água. O mergulho é quase vertical. Pouco antes de atingir a água, suas pernas são jogadas para frente, empurrando suas garras. Tendo sua alimentação composta em 99% de peixes, elas se tornaram bem preparadas para se molhar. Suas asas são mais à prova d'água do que as de qualquer outra ave de rapina. E ainda mais extraordinária é a forma como conseguem subir verticalmente de volta para o ar. A chave para isso são os grandes músculos de voo, centrados no peito, e suas asas características em forma de V, curvadas na articulação. Mesmo sem qualquer apoio, elas conseguem gerar fluxo de ar através de suas asas para criar sustentação. Agarrar um peixe e mantê-lo preso enquanto ele se contorce não é fácil. Mas essas aves também estão equipadas para isso. Os pés da águia pescadora têm escamas que lhes permitem agarrar com mais força. E ao contrário de outras aves de rapina, o dedo isolado é reversível para que consigam pegar com 2 dedos na frente e 2 dedos atrás. Quando o peixe já está preso com firmeza sob a asa, a águia vai para o ninho. A biomecânica do voo levou 100 milhões de anos para se completar, gerando uma gama extraordinária de projetos de asa. As asas são tão grandes que há pouca necessidade de bater. Toda a energia é derivada de correntes de ar para sustentar o voo planado. No outro extremo estão as asas mais frenéticas do reino animal. O beija-flor gera 50 batimentos de asa por segundo, tão rápido e tão preciso que eles podem pairar em pleno ar. O que é perfeito para extrair néctar, uma refeição com muita caloria. Como nossas câmeras se aperfeiçoaram, estamos finalmente começando a ver o que significa voar. Um engenhoso projeto de corpo. Um timing de fração de segundo e um pouco de sorte. Tudo isso leva ao momento do impacto. Mas talvez os feitos mais fantásticos dos atletas da selva sejam aqueles realizados por alguns dos menores deles. Os insetos. A variedade de suas formas é impressionante. Suas capacidades são surpreendentes.
Estas formigas cortadeiras exibem sua força extraordinária transportando material de plantas equivalente a 10 vezes seu próprio peso, o que seria equivalente a um homem transportando um Volkswagen. Aqui é sempre hora do rush, uma apressada movimentação para levar fragmentos de plantas para seus canteiros subterrâneos de fungo. Todo esse carregamento pesado, feito por um grupo de trabalho totalmente feminino, se deve a um par de músculos poderosos na mandíbula. E logo abaixo das cortadeiras está uma outra formiga com superpoderes: as carnívoras formigas de estalo. Elas fazem suas casas em leitos de folha e troncos. Ao contrário das cortadeiras, essas formigas não conseguem cavar. Suas enormes mandíbulas tornam isso impossível. Mas as imensas mandíbulas abrem outras possibilidades. E durante muito tempo, a verdadeira força de sua mordida passou despercebida, até que os cientistas constataram que dentro da mandíbula dessa minúscula formiga há uma força de mordida mais forte do que a de um tubarão. Chega a ser 2.300 vezes mais rápida do que um piscar de olhos. Não conseguiu ver? Aqui está novamente, filmado a 1000 quadros por segundo. Não se espera que uma criatura tão pequena assim consiga gerar esse tipo de força, 300 vezes o próprio peso de seu corpo. Mas é um exemplo da natureza para aumentar a força muscular. Músculos enormes e contraídos na cabeça são presos por uma trava biomecânica pronta para ser acionada, geralmente, quando os pelos sensoriais no interior da mandíbula são estimulados. A força do ataque da mandíbula é tão forte que, se atacar contra o solo duro, o rechaço pode arremessar a formiga para o ar. Em termos humanos, seria um salto de 40 metros. Cientistas não sabem ao certo como as mandíbulas dessas formigas chegaram a tais extremos. Mas ao contrário de muitas outras que trabalham em grupos, as formigas de estalo são caçadoras solitárias. Como estão por sua própria conta, talvez cada ataque tenha que ser decisivo. Seja para defender a colônia ou para o transporte de alimentos, para muitas formigas da selva, o principal nesse trabalho são as mandíbulas. E das mandíbulas de uma formiga medidas em milímetros, passamos para um conjunto de dentes, um dos maiores. Entre crocodilos, a natureza criou um deles com uma mistura volátil de habilidade de ginasta e agressividade. O verdadeiro segredo é a maneira como eles se lançam para fora d'água, colocando as mandíbulas exatamente onde precisam estar. Acredita-se que existam cerca de 6.000 crocodilos vivendo na ilha subtropical da Juventude, na costa de Cuba. Uma região difícil para seres humanos se movimentarem, mas ideal para o Rombifer crocodilus, o crocodilo cubano. Como é primavera e época de reprodução, os crocodilos são mais visíveis e agressivos. Dando suporte a essa agressividade, há uma bioengenharia adequada para uma fera. Mais de 4 metros de comprimento e 135 quilos. Sua pele escamosa é fortemente blindada e a cauda é musculosa e destruidora. Pernas fortes e pés pouco espalmados os tornam mais ágeis, tanto em terra como na água. E sob a cabeça, 66 dentes que podem esmagar ossos em uma mandíbula preparada para morder.
Durante 200 milhões de anos, crocodilos por todo o mundo desenvolveram corpos e músculos rígidos, chegando ao ponto mais alto na hierarquia dos carnívoros. Quem se envolver com praticamente qualquer crocodilo irá pagar um alto preço. Para os desavisados, sua movimentação é algo incrível, atingindo velocidades de 40 km, mais rápidos do que um cavalo correndo rapidamente. Mas o crocodilo cubano leva a capacidade de seu corpo a um nível completamente diferente. Seu ataque não se limita à água ou às suas margens. Ao se movimentar pela água, seus olhos estão focados nas árvores acima. O rombífer tem um acurado senso de olfato, e neste momento está captando o cheiro de utia. Em Cuba, a utia é um rato que vive em árvores e que cresce até o tamanho de um gato doméstico. Mas refugiar-se em uma árvore não garante segurança à utia. Não quando um crocodilo cubano está por perto e equipado com um corpo pronto para saltar. A cauda do crocodilo corresponde a 30% de sua massa corporal. Ele começa a se preparar. Quando o ataque acontece, ele é um mergulhador olímpico. Subindo como um foguete da água, a alturas de 2 metros, um crocodilo consegue apanhar animais em árvores. Se conseguir dar um impulso com os pés, ele faz isso. Mas o verdadeiro poder por trás do salto é a bioengenharia na cauda. As vértebras da cauda são conectadas por articulações em forma de bola e soquete, permitindo que o movimento chegue ao seu limite máximo. Um sistema de músculos, desde o crânio até a ponta da cauda, cria uma cadeia única de impulso, capaz de uma enorme coordenação de forças. Tudo funciona para transformar esse crocodilo em um torpedo com dentes. Alguns dos momentos mais impressionantes da natureza acontecem durante a caçada. Localizar. Lançar-se. Capturar. Mas para a maioria dos animais mais abaixo na cadeia alimentar, o que vale mesmo é a defesa. Vários comportamentos e esquemas corporais foram desenvolvidos para se tentar permanecer vivo. Apesar de toda habilidade como caçadoras, cobras da selva também têm inimigos. Por isso, algumas de suas armas são de defesa, projetadas para repelir um ataque antes que seja tarde demais. Mas às vezes, a melhor maneira de lutar é voar. E uma cobra se tornou uma consumada artista da arte da fuga. É a serpente voadora, que vive nas florestas tropicais do Sudeste Asiático. Entre seus adversários está o lagarto monitor de garras afiadas, chamado em inglês de Yellow Monitor, um perfeito caçador de serpentes. Se por um lado a cobra arbórea consegue escalar até mesmo troncos verticais milagrosamente, ela não conseguiria competir com a agilidade de escalar do lagarto. E mais, o dossel não é contínuo. Grandes espaços entre as árvores não permitem uma fuga fácil.
Mas as serpentes voadoras encontraram uma maneira melhor de fazer isso. Diante de uma ameaça, elas usam uma arma defensiva verdadeiramente notável e digna do ejetor de assento de James Bond. O momento de perigo se transformou em um momento de voo. Para realmente entender essa técnica de piloto, é melhor começar pelo momento do lançamento. As serpentes voadoras descem até a extremidade de um galho, avançam para fora dele formando uma curva em forma de J e por ali escorregam, como que se preparando para um direcionamento. Mas quando está no ar, como é que um animal que tem um tubo como corpo pode se transformar aerodinamicamente? Após o lançamento, ela comprime o estômago e alarga suas costelas formando uma asa em forma de U. Aumentando o seu tamanho, ela consegue mais resistência ao ar. Mas será que essas cobras estão fazendo algo mais, além de cair com estilo? Em câmera super lenta, o voo é ainda mais espetacular do que se poderia pensar. O corpo se achata até ficar como uma fita. E elas parecem estar assumindo um certo grau de controle, ondulando-se como se estivessem nadando, mantendo a cauda para cima e virando-se para um lado e para o outro para conseguir equilíbrio. Serpenteando em pleno ar, isso as ajuda a controlar a direção e atingir distâncias que chegam a 100 metros. Ela pode ter que enfrentar um pouso forçado, mas pelo menos o seu perseguidor foi deixado do outro lado do dossel. Às vezes, a melhor defesa é o contrário da fuga. A elaboração de uma charada a olhos vistos é uma maneira de evitar o momento do impacto. A natureza deu a rã de olhos vermelhos uma série de técnicas para se proteger. Em primeiro lugar, ela tem uma cor vibrante para enganar os predadores e fazê-los pensar que ela é um sapo venenoso. Ela não tem nada tóxico, mas apenas imita características de espécies perigosas, como as do venenoso sapo-flecha. Predadores que sabem evitar os sapos mortíferos também sabem identificar um impostor. Ainda assim, isso pode não deter uma serpente faminta. E se estiver em perigo, a rã de olhos vermelhos muda de estratégia. Abrindo seus olhos vermelhos e brilhantes e mostrando as laterais azuis brilhantes, ela consegue confundir um adversário por uma fração de segundo, tempo suficiente para tentar uma fuga. Enquanto os animais da selva utilizam demonstrações visuais e camuflagem para se proteger durante o dia, ao anoitecer a história é completamente diferente. No escuro, o som é a arma com a qual caçador e caça competem. E uma criatura nas florestas tropicais da América Central leva o som para um nível totalmente novo. Morcegos são os únicos mamíferos com asas e capacidade para realmente voar. Combine isso com um sistema de sonar interno e o resultado será um momento de impacto aéreo. Pode parecer bizarro, mas comer e dormir de cabeça para baixo funciona perfeitamente para os morcegos.
Uma vez que seus pés estão presos, eles não precisam de força muscular para se agarrar ao poleiro. Ao anoitecer, as orelhas, semelhantes a chifres de um morcego comedor de sapos, estão prontas para ouvir. Mas como é que eles conseguem detectar, localizar e capturar um alvo que está lá embaixo no solo, em meio a galhos e cipós? Morcegos enviam pulsos de ondas de som para ecoar contra o terreno. O músculo da orelha média é sincronizado para contrair o tímpano durante cada pulso para que ele ouça apenas o eco. Como o som viaja para fora, ele se choca com objetos e volta, ajudando o morcego a evitar colisões e localizar a presa. A noite é tomada pelo som das rãs. Para atrair a fêmea, o chamado White-lipped frog mexicano emite uma série de sons semelhantes a gorjeios. É um comportamento arriscado. Na competição com outras rãs machos, as vocalizações aumentam, fazendo com que eles fiquem mais em evidência não só para as fêmeas, mas também para os predadores. O morcego da espécie Trashopsis cirrhosus desenvolveu a audição para ficar em sintonia com os chamados das rãs white-lipped. Ele está se direcionando unicamente para um alvo auditivo. E quando os morcegos querem voar, eles se soltam do poleiro usando a gravidade para ajudá-los. Enquanto caçam, suas grandes asas flexíveis funcionam como braços e mãos humanas, quase nadando pelo ar. Na verdade, a membrana da asa é pele que se estende do corpo. Ela é fina, mas resistente e flexível. E no caso de se rasgar, a cicatrização é rápida. Quando os morcegos estão em busca de alimento, as rãs tentam ficar escondidas ou reduzem seus chamados a um ronco breve de baixa frequência. Mas quando o alvo é detectado, este gracioso voador consegue mergulhar e ainda pairar enquanto seus dentes afiados furam a presa. Depois de capturar uma refeição desse tamanho, o morcego retorna para um poleiro para devorá-la em seu próprio ritmo. Nas selvas da América do Sul, a padronagem da pele da jiboia da Amazônia a torna quase invisível em meio às árvores. A jiboia passa grande parte do seu dia enrolada ao redor de um galho de árvore. Mas à noite, esta serpente se torna uma caçadora. Ela é capaz de se pendurar em um galho por meio de uma cauda preensil e ficar completamente imóvel, apenas esperando o momento certo para atacar. Este jupará vaga pela noite sem perceber o que está pendurado bem no seu caminho. Independente do que está procurando, a jiboia não consegue se valer de sua visão. Esta espreitadora noturna está equipada com uma variedade de armas olfativas, mas não visuais. É por isso que as cobras são famosas por terem uma língua bifurcada. Ela é bifurcada para dar à cobra o sentido de olfato estereoscópico, o que facilita a localização das presas. Estendendo a língua, a jiboia coleta partículas de odor no ar para serem analisadas por seu cérebro.
Pontos de calor ajudam a cobra a realmente localizar sua presa. Quando chega o momento da emboscada, ela é extremamente rápida. A jiboia não é venenosa, mas possui algumas das presas mais longas entre as cobras não venenosas. E esses dentes são a arma do primeiro e aterrorizante ataque lançado por ela. Apenas o impacto do ataque já consegue mobilizar a presa. Mas a jiboia completa o trabalho enrolando o corpo em torno da vítima, uma camisa de força que comprime a presa até a asfixia. Um por um, exploramos encontros na selva, vendo poderes incríveis de movimentação, velocidade, ação furtiva e força. Mas todos eles se juntam em um só animal. Que há muito tempo tem sido a criatura mais majestosa, ainda que a mais misteriosa da selva. O tigre. Solitário. Maior do que todas as espécies vivas de felinos. Caçador sem rival. Apesar do ataque dramático de um tigre, as câmeras frequentemente não conseguem captar completamente o momento do impacto. É muito rápido. Muito inesperado para que sejam compreendidos os detalhes da mistura magnífica da ação furtiva e do poder explosivo. Agora, um trecho de vídeo filmado recentemente na Índia oferece novas pistas. Guardas florestais viajando em elefantes tentam usar tranquilizantes em um tigre, mas inadvertidamente eles o provocaram. Surge então como um fantasma, atacando violentamente. Seu salto é simplesmente extraordinário. E quando avaliarmos esses poucos e surpreendentes segundos e nos debruçarmos sobre esse momento fugaz, o tigre poderá então começar a revelar seus segredos. Em primeiro lugar, a aceleração espantosa. Uma distância de 10 metros, menos de um segundo. A excelente imagem que detalha essa grande explosão de velocidade está na clavícula do tigre. Ela é surpreendentemente pequena e flutua sem estar ancorada ao osso, mas somente ao músculo. Isso lhe permite passadas muito maiores e que a omoplata gire livremente quando ele corre. Mas ainda mais notável é um salto que chega à cabeça de um elefante. Saltos de mais de 10 metros já foram registrados. Suas pernas traseiras são mais compridas do que as dianteiras, e ao longo desses ossos da perna há esporas que avançam para a frente, permitindo um reforço da musculatura. E não é só o salto que é perigoso, mas também as garras e dentes que o acompanham. Ligamentos na pata do tigre exibem garras afiadas como navalhas quando a pata se estende. Na mandíbula, caninos de 10 centímetros e repletos de nervos sensíveis à pressão o orientam para uma mordida eficaz na garganta, estrangulando a presa.
isso em apenas 7 segundos. Um momento de impacto, uma força avassaladora, a rapidez de um relâmpago. Os guardas florestais escaparam com ferimentos leves. E o tigre desapareceu. Mas agora temos uma percepção mais profunda das tremendas capacidades desse animal. (86.400). Esse é o número de segundos de um dia. A maior parte deles passa sem que nada de excepcional aconteça. Mas de vez em quando, há um momento. Muitas vezes, a fração de segundo entre a vida e a morte, quando as criaturas são testadas em sua própria essência. A natureza está sempre encontrando novas maneiras de se adaptar. E estamos começando a conseguir acompanhá-la, estando com essas criaturas no momento exato que nos permite ver o que está impulsionando esse comportamento brilhante. A variedade de formas e as habilidades que as criaturas empregam para sobreviver nunca deixam de surpreender. Versão Marshmallow São Paulo.